Olá, amigos. Vamos aqui meditar um pouquinho na palavra. Estou com essa palavra aqui há alguns dias, meditando nela no meu coração. Aqui vou deixar para vocês aqui um pouquinho sobre esta palavra, escrita por Lucas, Evangelho escrito por Lucas, Evangelho de Cristo escrito por Lucas, capítulo de número 23, versículo 39, que eu vou ler com vocês. Fala sobre ali onde a crucificação, né, de Jesus. Diz assim o versículo 39. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa palavra ficou na minha mente, assim, trabalhando na minha mente, trabalhando no meu coração, da seguinte forma: Jesus foi condenado injustamente, foi trocado por um malfeitor chamado Barrabás. Não, ele foi crucificado não porque ele tinha algum pecado ou alguma culpa, mas porque ele tinha que morrer por nossos pecados. Então ele foi crucificado injustamente. Não devia, não tinha cometido nenhum erro, mas para pagar os nossos erros, os nossos pecados, ele foi crucificado. Aceitou ir até a morte e morte de cruz. E foram crucificados com ele ali 2 homens que estes sim eram culpados da sentença que receberam, porque eram malfeitores, eram pessoas que faziam mal à sociedade, né? Pessoas que praticavam o mal, que infringiam as leis da época. Então essas pessoas foram julgadas e sentenciadas à morte de cruz. Pelos seus feitos elas estavam ali. Pelo que elas tinham praticado, elas estavam ali. O seu modo de vida as levaram ali, naquele momento, né, de crucificação, de morte de cruz. 2 malfeitores, diz o texto. Mas interessante, o que ficou no meu coração, na minha mente, assim, é que os 2 estavam sentenciados, os 2 estavam na mesma condição e Jesus estava ali inocente. Mas um daqueles malfeitores ali foi humilde, né? E ele recebeu o perdão, porque se humilhou, chegou até Jesus com o coração aberto, ainda que reconhecendo os seus erros, porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Para receber o perdão, apenas reconhecer os nossos erros, nossas falhas, nossas faltas, que Ele está pronto para perdoar, né? Os 2 malfeitores que foram crucificados ao lado de Jesus tiveram a mesma oportunidade de salvação, mas apenas um deles soube aproveitar a oportunidade, se dirigiu a Jesus com humildade, né, com o coração aberto, enquanto que o outro, o qual nós lemos aqui, o do versículo 39, ele se referiu a Jesus, ele se dirigiu a Jesus, não com coração humilde, não com coração querendo perdão ou se arrependendo dos seus erros, né? Ele se dirigiu a Jesus com zombaria, com blasfêmia e ingratidão no coração, um coração amargo, um coração que não quer saber de nada de bom, né? Se referiu a Jesus, vendo que ele estava ali, era a única saída que ele tinha, mas mesmo assim ele preferiu zombar ao invés de abrir o coração e receber o perdão que Jesus tinha. Interessante é que lendo o texto assim, a gente dá a entender
que ele já tinha ouvido falar, né? Ele já tinha ouvido, porque ele fala, o texto diz assim, né? O próprio ladrão estava lá, o malfeitor, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, ele disse. Quer dizer, então, ele já tinha ouvido falar que ele era o Cristo. Só que, ao invés de acreditar, né, em Jesus, ele preferiu o quê? Blasfemar, ele preferiu desdenhar a salvação, desdenhar o Salvador. Não acreditou, a incredulidade dele foi muito grande. Não teve oportunidade, né, da fé entrar naquele coração. Ainda que ali ele não foi humilde, né, para aceitar que aquele homem que estava ali realmente poderia ser o Salvador, inocente, assim como o outro, né? O do versículo 39 diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? O versículo 41 diz: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Está claro, né, aqui no decorrer do texto, que eles sabiam que Jesus era inocente. Os dois sabiam. Mas um preferiu desdenhar do Salvador. Perdeu a oportunidade de perdão para sua alma, para os seus erros, para os seus pecados. Mas o outro soube aproveitar a oportunidade, né? Ouviu falar de Jesus, viveu uma vida de pecado, foi condenado ali justamente, né, pelos seus feitos. Ele mesmo diz, né, os nossos feitos nos trouxeram até aqui. Mas ele se arrependeu e pediu perdão e creu que aquele homem que estava ali justo, sendo condenado injustamente, poderia pagar os seus pecados, os seus erros. E se arrependeu e recebeu, né, o perdão pelos seus pecados. Ele disse assim no versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi 43. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Maravilhoso, né? Quando reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, logo, né, o Salvador já lhe deu a salvação, já lhe deu o perdão ali no momento em que ele se arrependeu. É isso que Cristo quer de cada um de nós. Esse texto bíblico aqui, esta escritura sagrada, esse relato maravilhoso aqui do nosso irmão Lucas, nos dá um ensinamento precioso quanto à oportunidade, né, que nós temos de servir a Deus. Devemos dar ouvido, né, à sua voz. Quando ouvir falar de Jesus, abrir nosso coração para Ele, porque Ele é o único Salvador, né? Está bem claro, duas pessoas na mesma condição, com a mesma sentença, mas com atitudes diferentes. Um teve a atitude de se arrepender, de se humilhar, enquanto o outro preferiu desdenhar e blasfemar. Então, o fim de cada um está determinado aí pelas suas atitudes, pelas suas ações. É uma reflexão importante para nós guardar em nosso coração, transmitir para alguém esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Fique com esta palavra, refletindo nela e anunciando também ela para mais pessoas, né? Todos têm a oportunidade. Basta abrir o coração e aceitar que Jesus Cristo é o único que pode salvar, que pode libertar, que pode perdoar. Não importa, né, quão grandes sejam os pecados. O que importa é que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todos os pecados de todo aquele que se arrepender e pedir perdão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ótima semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês.